bom dia a todos. Depois dessa divertida palestra do Guilherme e do Jorge Paulo, a gente vai ter um bate-papo com os gestores e antes eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês sobre o XP Private. A XP nasceu há 18 anos atrás de uma ideia disruptiva que buscava mudar a relação do brasileiro com os investimentos. E já há alguns anos percebemos que grandes clientes private vinham experimentando a nossa plataforma. Vimos então a oportunidade de ser o player que redefiniria a relação dos investidores com a categoria e que ainda estava presa às tradições e códigos do passado. Decidimos então ter uma área 100% focada nesse grande cliente. Com a nossa estrutura de partnership, atraímos alguns dos melhores profissionais deste mercado. Profissionais altamente qualificados e com anos de experiência em servir esse tipo de cliente. E começamos um massivo investimento em tecnologia. Montamos áreas de planejamento patrimonial, gestão de fundos exclusivos, uma mesa exclusiva de trading e soluções de investimentos, além da nossa área internacional, com times em Miami, Nova York, Genebra, Londres e, em breve, Lisboa. Hoje somos mais de 130 profissionais da XP exclusivamente dedicados ao segmento, que, conectados aos assessores por todo o Brasil, garantem uma das maiores operações private com mais de 70 bilhões de reais sob custódia. No Private da XP, oferecemos o melhor dos dois mundos. O dinamismo, a independência, o atendimento próximo, como o de um family office, aliado à estrutura de uma grande instituição financeira, com mais de 1.800 funcionários, e robustas áreas de análise e inteligência nos principais centros financeiros do mundo. Nosso olhar para o cliente vai além da dimensão financeira, assegurando ir além das suas expectativas. A exclusividade da XP Private está garantida pela curadoria de produtos, pela excelência dos nossos profissionais, pelos nossos conteúdos e pelas nossas experiências. Tudo isso dando significado e relevância a cada interação, respeitando a individualidade, as preferências e os interesses de cada cliente. Sempre com a independência e a imparcialidade, que fazem parte da história, da cultura e da vocação do Grupo XP. Eu dediquei toda a minha vida profissional ao setor de private banking. E é por isso que eu tenho convicção de que construímos na XP a melhor estrutura private do Brasil. Afirmo, sem medo de errar, que seremos, juntos com nossos times de assessores, o maior private do Brasil em muito pouco tempo. Bem-vindos ao mundo XP Private. A XP Private traz o melhor dos dois mundos para os seus clientes. Traz a robustez de um grande private bank junto com as virtudes de um family office. Isso significa um atendimento próximo dos clientes, próximos das suas famílias, ao mesmo tempo usando algumas das principais lideranças de wealth management do mundo. A nossa visão na área de private é trabalhar de forma conjunta com os assessores no Brasil afora para conhecer a situação específica de cada um dos nossos clientes e trazendo soluções na gestão dos seus patrimônios. Hoje o Private da XP conta com mais de 50 profissionais distribuídos entre Estados Unidos e Europa. Temos escritórios em Miami, Nova York, Londres e Genebra. Detemos também parceria com os principais bancos internacionais, o que traz credibilidade e segurança para os ativos dos nossos clientes. Estamos trazendo várias vantagens para os nossos clientes brasileiros. O mais importante é a independência. Os melhores investimentos, os melhores produtos no mundo inteiro. Um cliente que está interessado em Ásia, Europa, os Estados Unidos, pode vir investir conosco. Personalização é uma palavra-chave no serviço de wealth planning que a gente presta para os nossos clientes aqui na XP Private. O conceito de riqueza extrapola a questão do investimento que a família tem. Existem outras coisas que orbitam esse patrimônio que a família precisa prestar um pouco mais de atenção, sob pena de colocar em risco
muitas vezes um patrimônio adquirido ao longo de algumas gerações. Portanto, um planejamento sucessório bem desenhado e bem executado, alinhado, obviamente, com os objetivos da família, além de estruturas patrimoniais eficientes do ponto de vista fiscal e que protegem esse patrimônio do acesso indesejado, faz toda a diferença quando a gente pensa em preservação e perpetuação desse patrimônio para as próximas gerações. Nosso compromisso é com a excelência. Nós temos uma equipe completa de análise que projeta risco e retorno para cada uma das modalidades de investimento. Com base nisso, montamos as melhores carteiras para cada investidor. Nós estamos próximos dos nossos clientes. Participamos do seu dia a dia de forma acessível. Como economista-chefe, meu papel é prover análises econômicas sólidas tecnicamente, consistentes e abrangentes, incluindo o cenário político. Somos muito ágeis em traduzir todos os temas econômicos e as informações disponíveis no mercado nas melhores soluções de investimento para os nossos clientes. A gente aplica uma intensa e diligente curadoria para trazer as melhores opções de renda fixa, renda variável, fundos e também produtos alternativos. Eu comecei a XP há 18 anos, depois de muito trabalho, a gente vê o fruto dessa empreitada. A gente hoje é uma das maiores empresas de investimentos do Brasil, com 260 bilhões de ativos, 1,4 milhão de clientes e o mais legal, com a sensação de que isso só está começando. E é por isso que você precisa conhecer o lado private da XP. Legal. Agora a gente vai ter o nosso painel com alguns dos maiores gestores do país. 3 amigos que estão aqui, já vão entrar: André Jakurski, Márcio Appel e Rogério Xavier. Quer sentar aqui, Rogério? Faz. Aqui. Fica assim. Bom dia a todos. Antes de mais nada, muito obrigado aos 3. É uma coincidência que a gente está usando o mesmo colete, né? Não foi programado, né? Dito isso, já tinham falado para um público tão grande? 9.000 pessoas, aproximadamente. Eu estou achando que tem mais gente aqui do que vai ter no Maracanã amanhã, né? Não, eu cantei no Rock in Rio, mas era meio parecido, assim. Legal. André, eu vou começar contigo. Uma pergunta direto do mercado financeiro. Num cenário em que os ativos locais parecem relativamente bem precificados, para uma melhora de cenário, em que classe de ativos há assimetrias para serem exploradas dentro do mercado brasileiro? Bem, bom dia para todos. Basicamente, eu acho que, olhando para o passado, depois do Plano Real, nós tivemos acumulado uma taxa de retorno de 13,9% anualizada no CDI. Isso fez com que as pessoas não tivessem que se preocupar em fazer investimentos mais arriscados, porque, na verdade, era um investimento com liquidez total, baixo risco e um retorno absurdamente alto. Então, as coisas hoje mudaram e quem ficar no overnight não vai ter nenhum retorno expressivo. Portanto, é necessário você olhar alternativas, seja na renda variável, seja na renda fixa. Então, o que eu imagino que seja um leque de possibilidades que as pessoas vão ter? Eu vou falar de bolsa um pouco mais adiante, mas basicamente você tem crédito privado, então você tem vários instrumentos de crédito privado que te dão um enhancement nos retornos, debêntures incentivadas, tem uma série de fundos sendo criados de debêntures incentivadas, de crédito privados, de vários tipos de crédito privados, mais arriscados, menos arriscados. Você tem private equity, você tem venture capital, então você tem um leque grande de oportunidades e até em títulos públicos, porque veja bem, hoje uma NTNB está rendendo, vamos dizer, uma NTNB um pouquinho mais longa, 3,5%.
real. Se você comparar isso com o que era há algum tempo atrás, 6,5%, parece pouco. Mas se você olhar aqui o que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos 10 anos, a relação não se modificou muito. Por quê? Porque há 10 anos atrás o TIPS, que é a NTB americana, rendia 3 e pouco por cento de 10 anos. E hoje ela rende 0,30%. Então ela caiu 3 pontos percentuais em termos de rentabilidade. Aqui também nós caímos 3 pontos percentuais. Claro que no Brasil você tem problemas sérios, o endividamento hoje é maior do que era naquela época, os problemas fiscais são maiores, está se pensando numa direção mais correta de corrigir esses problemas. Então eu acho que, comparando com o que você tem no resto do mundo, você pega na Alemanha, o juro real é menos 2% ao ano. Em outros países é até mais negativo. Então, 3,5% ao ano não é uma taxa desprezível. Essa é a minha opinião. Se você compor isso ao longo de 10 anos, você vai ter um retorno real de mais de 40%. Olhando para a Bolsa, eu vejo oportunidades muito interessantes na Bolsa. A Bolsa, claro que ela já andou bastante, né, baseado na perspectiva de aprovação da reforma da Previdência e outras reformas que com certeza virão, mas quando você olha para o PL da Bolsa, o PL da Bolsa está em torno de 12,5%. Não parece extremamente alto. E a Bolsa ela tem uma composição bastante variada. Então você pega, commodities representam mais ou menos uns 30% da Bolsa. E as commodities, que aí eu incluo Petrobras, Vale, as empresas de aço, Suzano, celulose em geral, elas estão negociando um PL de 9%, mais ou menos. Então, um PL baixo, é mais ou menos um desvio padrão abaixo do que foi historicamente o nível de PL dessas empresas. Aí você tem um outro segmento que tem mais ou menos 20% no mercado, que são as empresas que são praticamente renda fixa, que são as utilities, né, que é as distribuidoras e geradores de energia, transmissoras, shopping centers. Esses estão com uma TIR mais ou menos em torno de 6%, que é uma TIR razoável. E são ativos muito mais conservadores. Quem quer buscar uma coisa um pouco mais defensiva, busca esse tipo de ativo. E você tem o resto, que são os outros 50%, que são as empresas domésticas, e essas estão com um PL de 14,5%, talvez até um pouco mais, e eu diria que estão a uns 2 desvios padrões acima da média histórica. Mas, hoje em dia, você olhar só para a PL não é uma forma correta, porque os juros caíram tanto que você não pode fazer comparações históricas e achar que você está fazendo uma decisão correta. Então, o que a gente vê? A gente vê que, no mercado, você tem uma forma de avaliar os preços justos das empresas usando 3 variáveis. Uma é o retorno sobre o capital, uma é o custo do dinheiro, o custo do capital, e a taxa de crescimento. É o Gordon Model, né? Então, o que nós temos hoje? Hoje nós estamos trabalhando com 11,5% de custo de capital, que se compõe 3,5% de juros, 3,5% de inflação e 4,5% de equity risk premium, né? Então, 11,5%. Você tem hoje as empresas saíram de um patamar de retorno de 14%, 15%, estão indo para 17%, 18%, porque não vamos esquecer que, apesar do Brasil estar numa situação muito ruim em termos de crescimento, as empresas que estão na Bolsa são as melhores empresas do Brasil. Então, essas se diferenciam bastante do resto do universo de empresas que nós temos. Então, se você tem empresas com retorno de 17%, 18% e um custo de capital de 11,5%, você chega às seguintes conclusões. Usando essas variáveis, você chega que o preço justo da Bolsa hoje, na nossa opinião, seria de 115 mil pontos. Tá certo? Então, já andou bastante, mas tem um caminho a seguir. E o outro ponto é que, se você está usando uma taxa de desconto de 11,5%, significa que daqui a um ano, condições normais de temperatura e pressão, essas ações teriam subido 11,5% contra um juro de 6,5% e indo para 5,5%, 5%, uma coisa desse tipo. Então, como o juro real é muito baixo, eu acho que a Bolsa certamente é uma das alternativas mais interessantes.
Agora, tem uma coisa que você tem que levar em consideração. Quanto tem entrado de dinheiro na Bolsa? Em 17 entraram uns 20 bi na Bolsa. Em 18 entraram uns 27 bi na Bolsa. Esse ano já entraram 24 e 25. Então, praticamente dobrou a taxa de crescimento em relação ao ano passado. Vamos dizer que depois da aprovação da Previdência, em vez de ser 25, entra em 35 no segundo semestre. Então, teríamos 60. Mas não podemos esquecer que o governo está vendendo muita ação. Então, se você for considerar o que o governo potencialmente pode vender nos próximos meses, próximos 12 meses, são em torno de 100 bilhões de reais, que é 55 da Petrobras, 17 da Vale, JBS, Suzano e outras cositas más, né? E tem a Caixa Econômica para vender também, você tem empresas privadas vindo ao mercado com primárias e secundárias. Então, se você não tiver um fluxo muito grande de dinheiro vindo para a Bolsa, principalmente trazendo os estrangeiros que não estão vindo para a Bolsa no momento, eles, a partir da eleição, eles foram desinvestidores na Bolsa do Brasil, você vai ter um problema de supply excessivo num intervalo curto de tempo. Então, eu acho que isso é a única cautela que eu teria, e principalmente olhando para os papéis que tem esse supply gigante para vir. Por exemplo, agora a Caixa Econômica acabou de vender 7 bilhões de reais de Petrobras, a Petrobras já deu uma cambalhada, se vier o BNDES logo em seguida com 55 bi, aí vai ter que esperar o cara vender para você comprar de novo, né? Então, tem que levar isso em consideração. Agora, um ponto que eu acho interessante é que hoje o spread entre a taxa de retorno das empresas e o custo de capital está muito alto. E o que vai acontecer? Eu acho que ao longo do tempo, esse custo o retorno sobre o capital vai cair, porque vai ter mais competição. Eu imagino que se você tiver uma abertura maior do Brasil, que é uma economia extremamente fechada, você vai ter mais competição e os retornos vão cair. Você não pode imaginar que os bancos hoje no Brasil tenham o retorno que eles têm com a taxa de juros caindo. Teria que ter e vai ter mais competição com empresas como a XP, com as fintechs que estão entrando. Isso tudo vai fazer com que a taxa de retorno caia. Os bancos brasileiros negociam a 50% acima de price to book em relação aos concorrentes em países emergentes. Então, eu acho que tem grandes oportunidades no mercado, tem que ser cuidadoso em explorar essas oportunidades e olhar também não só para a Bolsa. Eu acho que uma carteira diversificada de qualquer investidor tem que conter ações e tem que conter renda fixa nas suas diversas formas e, eventualmente, um pouquinho de private equity, um pouquinho de venture capital. Então, basicamente, seria essa a minha posição. Agora, só queria fazer minha última consideração. Hoje em dia, tem mais um fator que favorece a Bolsa, que, historicamente, os fundos tinham, há 10 anos atrás, antes da crise de 2008, em torno de 22% dos ativos nos fundos eram investidos em ações. Hoje em dia, esse valor é 11%. Se você voltasse, não estou dizendo que vai voltar, mas se você voltasse para um nível anterior, você teria um fluxo potencial de 450 bilhões de reais que poderiam vir para a Bolsa. Então, isso é mais um fator que pode ser que venha a auxiliar a gente ao longo do tempo, não de uma forma instantânea. Legal. Antes de ir para a próxima, Rogério, Márcio, vocês querem comentar algum ponto? Não, de forma geral, eu concordo com o André. Acho que a gente já vem dizendo recentemente que a Bolsa tem um potencial de alta. Acho que os 115, acho que eu tinha comentado antes, 120 mil pontos, é mais ou menos o que a gente imagina que seja o valor. A dúvida é se você quer comprar um ativo a 105 mil, achando que ele vai a 120 com os riscos embutidos, com a volatilidade que a gente tem nesse tipo de mercado. Não é uma zona de conforto suficiente. E quem faz isso há muito tempo sabe que se você corre esse tipo de risco de forma recorrente, uma hora acontece alguma coisa que faz com que o prejuízo seja muito maior que o lucro que você teve ao longo do caminho. Então, acho que o grosso do retorno, esse é o ponto, o grosso do retorno da Bolsa, até esse momento, aconteceu. Ela pode continuar subindo para frente? Pode, a gente não está vendido. Mas é um caminho mais torto, mais difícil, né? País dando certo, todas as coisas andando, vai continuar subindo.
mas é um caminho muito mais lento do que a gente teve até agora. Então, não há... E o pior é que muitas vezes pessoas físicas compram pelo retrovisor, né? E você fala, tenho certeza que me falaram que tem 9 mil pessoas, mas eu acho que se você perguntar para as pessoas que estão em volta, vai estar todo mundo comprado. E é uma situação mais desconfortável você estar comprado quando todo mundo à tua volta está comprado, né? Você se sente participando mais de uma euforia do que comprando um ativo especialmente largado, que é quando você faz bons negócios, né? Quando ninguém quer, é a hora que você faz um bom negócio. Não é o caso da Bolsa Brasileira. Então, ainda acho que tem potencial de valorização, mas vai ser um caminho mais difícil. Rogério, eu tenho uma pergunta para você, não sei se você quer fazer um comentário, se eu já posso virar um pouco o tema. 2 minutos. Okay. Primeiro, agradecer a presença de todos, dar bom dia. Voltando ao painel antigo, dizer que já me deram um sonho grande, que é caber dentro desse colete nos próximos 60 dias. Então, já me sinto bastante animado com essa possibilidade. Talvez o Guilherme possa me ajudar com a outra maratona, porque o estrismol em mim realmente não dá. Mas só uma questão. Eu acho que a Bolsa Brasileira ela vai ser impactada muito positivamente pelo que eu chamo de manipulação de preços dos ativos por parte dos principais bancos centrais globais, né? A gente provavelmente, com essa desaceleração global que a gente tem visto, a gente vai ver novamente a gente experimentando na Europa níveis de juros mais baixos e um novo programa de compra de títulos, né, o famoso quantitative easing, e nos Estados Unidos é muito provável que a gente caminhe na mesma direção. E eu chamo isso de uma manipulação do preço. E quando você manipula o preço, né, principalmente da parte dos bonds, isso tem um efeito sobre os outros ativos de risco de maneira importante. Então, eu vejo uma continuidade da apreciação dos ativos de riscos de forma global e tem um impacto positivo sobre o Brasil também. É óbvio que o Brasil tem suas especificidades, né? A gente tem uma agenda para ser tocada, mas caminhando, né? E o discurso recente do ministro Paulo Guedes aqui é bastante inspirador. A correção de discurso do presidente do Banco Central ontem também foi bastante inspiradora. Assim, critiquei na semana passada a postura do Banco Central e essa semana eles voltaram com um discurso totalmente diferente que eu estava vendo da ata, ou eles desenharam para mim, eu não tinha entendido assim, mas de qualquer maneira eles foram numa direção corroborando as expectativas de mercado, ou seja, a perspectiva parece bastante positiva e se de fato o custo do capital baixar, eu acho que tem bastante retorno ainda para vir, seja pelos efeitos do lado externo, seja pela agenda que a gente começa a encaminhar no lado interno. Então, eu corroboro a visão dos meus amigos aqui. Eu vou pegar aqui um gancho, Rogério, contigo. Eu tenho aqui ao meu lado 3 grandes gestores globais, né? Os 3 já operam o mundo há muito tempo, mas você é o único que tomou uma decisão de vida de se mudar e morar fora. E hoje você mora em Londres e acompanha ali os jornais londrinos, a notícia, o fluxo de notícia europeu, talvez de uma maneira muito mais próxima. Quais são as oportunidades no mercado global? E talvez eventualmente comentar sobre o Brexit, a situação europeia, um pouquinho por aí. Bom, vou começar pelo final. A situação na Europa e em UK é caótica. Assim, a economia europeia está claramente em desaceleração, a Alemanha está às portas de uma recessão e parece que a Europa não aproveitou esses últimos anos onde você teve juros negativos, né, e um estímulo monetário da magnitude que foi feita na Europa para corrigir e terminar o que o André chama de um projeto inacabado. E eles avançaram um pouco. E agora a gente está pegando o fim de ciclo sem que a Europa tenha avançado nas suas reformas estruturais e com os instrumentos bastante limitados. A gente teve a definição de cargos importantes recentemente para a presidência
da Comissão Europeia e para o Banco Central Europeu. Nenhuma das duas alocações me parece que a gente vai ter grandes avanços transformacionais do que a gente viu até então. Na parte da Comissão Europeia foi indicada uma pessoa ligada à Merkel, que dificilmente, né, vai permitir que a gente tenha uma grande expansão fiscal, que é dos poucos países dentro da Europa que poderiam fazer e contribuir para melhorar a situação por lá. Eu acho difícil caminhar nessa direção. E no ECB, por mais que a Lagarde seja uma pessoa espetacular, eu acho que ela se tornou um bicho político, porque o FMI é um bicho político. Então, eu acho que botaram duas pessoas lá, uma para impedir que a gente tenha uma deterioração do ponto de vista fiscal, para controlar o fiscal, e jogar todo o peso para o lado do ECB. E botaram uma pessoa dentro do Banco Central Europeu que é política. Ou seja, na nossa visão, lá na SPX, vamos continuar do mesmo jeito que estávamos, e eu acho que os resultados, né, eles mostram claramente que eles não foram satisfatórios nesses últimos anos. Ou seja, eu acho que eu comentei com o André recentemente essa parte, que a Europa ela tem caminhado cada vez mais na direção da economia japonesa. Então, me preocupa assim, olhar para a Europa hoje e ver que essas últimas decisões para os postos chaves não vão ser transformadores, não vão ser revolucionários, muito menos evolutivos. Quando eu olho para o país onde eu vivo hoje, é mais caótico ainda. Assim, não tenho a menor ideia, tenho uma ideia, não, tenho ideia que o próximo primeiro-ministro será o senhor Boris Johnson, que também é uma pessoa difícil, disposta a não ter um deal com a Europa, que é de implicações imprevisíveis sobre a economia do Reino Unido. Ou seja, eu acho que ainda dentro dessa agenda do Brexit, a gente pode ver uma volatilidade incrível no preço de todos os ativos, seja a bolsa, seja o pound, ou seja os bonds. Para você ter uma ideia, o próprio Banco Central não sabe para que direção, se tiver o no deal, ele vai fazer. Se ele vai ter que, dado o colapso da moeda, se ele vai ter que apertar a política monetária para tentar ancorar as expectativas de inflação, ou se, dado que a economia vai colapsar, ele vai ter que afrouxar a política monetária. Eles não sabem. Ou seja, eu não sei e eles também não. Enfim, a mudança para a parte internacional, e aí vai um pouco aí do sonho também do pessoal, a gente tem a pretensão de ser o maior hedge fund do mundo. Esse é nosso desejo. Eu sei que vai demorar, provavelmente não serei eu que vou estar à frente desse grupo, porque é um projeto de muito longo prazo, mas a gente acha que o trabalho que a gente faz no Brasil, com detalhe, olhando com muita atenção a parte de pesquisa macroeconômica e microeconômica, a gente será capaz de, no futuro, replicar isso para as principais economias do mundo, onde tem a liquidez, que a gente consiga ter profundidade. E uma vez que a gente faça o nosso dever de casa corretamente e com muita determinação, a gente vai conseguir absorver essas oportunidades onde elas estiverem. Então, nós não nos sentimos inferiorizados a nenhum Global Hedge Fund no mundo. Hoje nós somos um Global Hedge Fund. A gente não é um fundo brasileiro operando no mercado internacional. Nós somos um Global Hedge Fund operando contra Global Hedge Funds. Legal. Então, é óbvio que a gente vai ter que avançar muito, trabalhar muito. Hoje em dia temos cerca de 40 pessoas trabalhando conosco que já não são brasileiros. Temos turcos, temos húngaros, temos poloneses, temos italianos, temos britânicos, americanos, espanhóis, franceses. Ou seja, a gente procura ter uma diversidade
de capital humano que nos ajude a entender cada país que a gente acha que é relevante e tentar, ao longo do tempo, não ter o Brasil como a nossa principal estratégia, mas como mais uma estratégia e nos outros tentar ver as melhores oportunidades. Eu acho que isso vai ajudar tanto a nós na SPX como a todos vocês que são nossos investidores. Obrigado, Rogério. Márcio, quem acompanha o seu portfólio e quem acompanha as suas palestras, as suas colocações, sabe que você é muito antenado com as mudanças tecnológicas do mundo, com as possíveis disrupções em diferentes setores. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como você está vendo o mundo desenvolvendo e como isso está influenciando o seu portfólio e os seus investimentos. Nos últimos anos, a gente teve mais uma fase importante do desenvolvimento tecnológico, que foi a união do negócio do smartphone com a internet. Eu lembro, o smartphone aparece aí em 2007, que é o ano do lançamento do iPhone. Isso gerou uma revolução importante em um monte de mercados, né? A gente pode dizer que a XP também é fruto dessa possibilidade da interação da internet com o smartphone. Então, uma primeira consequência, obviamente, é um ganho de produtividade que muitas vezes não aparece nas medidas do PIB. Alguns anos atrás, muita gente se questionava da perda de produtividade que a economia americana estava tendo, porque a gente estava empregando cada vez mais pessoas e o PIB não tinha o nível de crescimento que deveria ser esperado para um país que estava apresentando um ganho de produtividade. Um pedaço disso é explicado porque as indústrias que apareciam, as novas tecnologias, não eram capturadas na estatística do PIB. Então, vou dar um exemplo. Aqui na plateia deve ter muita gente que nunca viu uma enciclopédia na vida, né? Mas antigamente existia um negócio chamado enciclopédia, que era um monte de livro, né? Quando você tinha que fazer um trabalho de casa, você pegava lá o livro e lia o que era aquele determinado tópico que você tinha tido de dever de casa. Apareceu a Wikipedia e hoje qualquer você resolve qualquer aposta em 30 segundos, né? O cara falou uma coisa, você discorda, aposta com você que é diferente, entra lá na Wikipedia e está lá a resposta. Então você ganhou qualidade de vida nesse ponto, né? Ficou mais fácil você ter acesso à informação, mas para a medida do PIB, possivelmente o PIB diminuiu, porque a enciclopédia deixou de faturar. As pessoas que trabalhavam para a enciclopédia agora estão disponíveis para outros setores da economia. Então você teve, do ponto de vista de riqueza real, um aumento de produtividade, né? O outro impacto é o impacto deflacionário. O capitalismo é baseado no fato de que, à medida que você tenha lucros desproporcionais ao risco, vão entrar novos competidores e esse benefício vai passar para os consumidores finais e a margem de lucro vai cair para a margem de lucro adequada para o nível de risco do negócio. E a gente sabe que, na verdade, isso é mais complicado, tem mais atrito do que o livro-texto leva a crer. E a tecnologia permitiu que a gente melhorasse esse processo de competição, seja pela comparação de preços de produtos, seja por mudar totalmente a estrutura de mercados que pareciam impenetráveis. Vou dar um exemplo: táxi. Táxi é um negócio que tinha um determinado número de carros, determinado pelas prefeituras, com preço tabelado. Parecia, olha, esse mercado é impossível de entrar. E você teve, por causa da interação de novo da internet com o smartphone, aparece o Uber em 2009 e gera uma revolução. E há quanto tempo não tem reajuste de táxi? Motorista de táxi não pode querer mais reajuste, porque senão ninguém já está difícil alguém pegar táxi hoje, que se tivesse reajuste. Então isso tem um impacto deflacionário importante. No caso da XP, por exemplo, para o mercado bancário, né? Então, até agora a história parece ótima para quem investe em empresas, certo? Você vai ter produtividade maior e você tem inflação baixa. Então isso para as empresas deveria ser excelente. O problema é que, como a competição está ficando cada vez mais voraz, as margens vêm caindo. E muitas indústrias que não são protegidas pelo negócio de propriedade intelectual, que gera uma barreira mais natural para novos entrantes, as margens vêm caindo ao longo do tempo. E indústrias que pareciam bem protegidas no passado. Então, você tem uma taxa de desconto menor, que eu acho que é um pedaço desse efeito deflacionário, junto com uma demografia mais lenta do mundo, que vai fazer com que a taxa de juros seja mais baixa no mundo todo, e, consequentemente, uma postura dos bancos centrais mais leniente,
que é correta para essa mais lenta demografia e pressões deflacionárias, mas que erroneamente muitos investidores estão levando para significar múltiplos mais altos de indústrias maduras que terão suas margens corrompidas. Então, você hoje tem empresas no mundo que são staples, né? Produzem sabonete, negociando a 30 vezes lucro, 27 vezes lucro. E você tem hoje empresas de tecnologia crescendo 20% ao ano, essas empresas crescem zero. Empresas de tecnologia que crescem 20, 30% ao ano, negociando com múltiplo de 20, 22. Então você tem inúmeras arbitragens que você consegue fazer no mercado internacional, oriundo dessas mudanças estruturais que a gente está passando. E para ter uma ideia quão avançado a gente está nesse processo, o número máximo de aparelhos vendidos de ano a gente bateu em 2018. Em 2019 a gente já vai vender menos aparelhos celulares do que a gente vendeu ano passado. Então é uma indústria basicamente madura, o mercado de celulares está saturado. E a partir do momento que o mercado ficar saturado, as pressões de margem ficam mais claras, ficam mais agudas. Então essa é uma tendência que vai acontecer para uma boa parte das empresas no mundo. Poucas empresas realmente têm o seu valor em propriedade intelectual. Então essa eventual expansão, que é o que tem acontecido esse ano. Se você pegar esse ano, você vai ver que a Bolsa lá subiu, apesar de ficar cada vez mais clara a desaceleração global e as perspectivas de lucro cada vez piores para frente. Totalmente fruto de uma expansão monetária. E a última vez que a gente fez isso, o resultado final não foi dos melhores. Então a tecnologia tem mudado muita coisa, vão ter grandes ganhadores, mas a gente está chegando num estado de maturidade que vai começar a afetar as margens de várias indústrias de maneira significativa. O André comentou aqui do mercado financeiro brasileiro, isso vale para incontáveis indústrias. André, eu vou pegar aqui esse gancho de tecnologia e o mercado de asset management me parece um mercado que não foi muito disruptado ainda. Um mercado que parece que se opera de maneira parecida há muito tempo. Então, pegar um pouco da tua experiência desde mesa proprietária há anos atrás e até hoje com a sua gestora, o que mudou de 30, 40 anos atrás para hoje na forma que a gente faz a gestão de dinheiro no Brasil e no mundo? Bem, eu vou te contar uma história. Quando eu comecei a operar na Bolsa, como é que funcionava? Eu era diretor do Unibanco, eu trabalhava no sexto andar, que era a área do banco de investimento e da leasing, e no quarto andar era a corretora. E eu descia para operar, de vez em quando, ia na corretora e sabe como é que era o negócio? Tinha uma moça chamada Terezinha, que ficava sentada na mesa de operações, ela girava um telefone magneto, ligava para a bolsa e ela tinha um papelzinho que tinha escrito 10, 10 e 15, 10 e meia, 10 e 45, 11 horas, assim, até fechar o pregão. Ela ligava, tinha um rapaz que ficava no posto e ele passava por telefone, pelo magneto, as cotações e ela anotava e passava para os clientes, contactava Belgo Mineira, Mannesmann e outras empresas. Claro que a modificação foi dramática. Hoje em dia você tem tudo eletrônico. Até poucos anos atrás você ficava no telefone com headphone, com o telefone no outro ouvido, passando ordens para a bolsa de tudo que é jeito, falando com corretores internacionais para operar moeda, para operar renda fixa. Hoje em dia é tudo eletrônico. Você não faz mais nada verbalmente, ou datilografando no Bloomberg, né? Se comunicando com os corretores, ou você simplesmente executa suas ordens individualmente. Então, antes as mesas de operações eram uma gritaria infernal, hoje em dia é um silêncio quase sepulcral. Então, houve uma mudança tecnológica que nos ajudou muito. Por quê? Porque antigamente nós não tínhamos uma vantagem competitiva que nós temos hoje com a expansão dos meios de comunicação e de informação. Por exemplo, o Rogério, eu, o Márcio, não conseguiriam operar o que nós operamos globalmente se a gente não tivesse o que a gente chama de um level playing field, onde a gente pudesse ser competitiva. Por exemplo, eu nunca quis entrar em negócio onde eu não tivesse uma vantagem competitiva.
Então, a expansão no mercado internacional foi acontecendo à medida que a gente tinha a capacidade de competir de igual para igual para um cara que está sentado em Connecticut, em Nova York, em Londres. E hoje isso é perfeitamente possível. Nós, na JGP, nós fazemos mais operações macro e menos micro. Por quê? No micro, nós não achamos que nós temos já uma vantagem competitiva. Eu não sei mais sobre a Facebook, ou sobre a Google, ou sobre a United States Steel do que um cara que está sentado ali. Mas sobre macro, eu acho que eu brigo de igual para igual e com algumas vantagens. Então, o que acontece? Por exemplo, nossas empresas não precisam de um comitê para tomar uma decisão. A gente toma a decisão com uma fração de segundo. Sai a informação, você já está operando, já está posicionando. Então, isso foi uma mudança dramática que eu diria que hoje o que nós fazemos seria impossível de fazer se não tivesse tido essa evolução. E claro que você tem coisas que atrapalham. Por exemplo, hoje existe um excesso de informação. Então, nós somos bombardeados diariamente, via e-mail, via Bloomberg, via Reuters, via WhatsApp. É uma parafernália de informações e é muito lixo. Eu me comparo a Sísifo, que na mitologia grega era obrigado a empurrar uma pedra morro acima, e o castigo era que a pedra rolava no final do dia, e no dia seguinte ele tinha que empurrar essa pedra morro acima e assim sucessivamente. É a mesma coisa conosco. Eu acho que é a mesma coisa com o Márcio e com o Rogério, que a gente tem que ler uma quantidade impressionante de informação, 99% é lixo, mas você não sabe qual é 1% que vai servir. Então você tem que fazer aquela rotina diária de ler páginas. Eu leio umas 400 páginas por dia. Eu aprendi a ler rapidamente, então eu leio uma vasta quantidade de material. E a maior parte delas é lixo. E o que não é lixo se torna obsoleto no dia seguinte, porque você já tem novas informações, novos fatos ocorrendo. Então, é um trabalho que não é um trabalho de precisão, não é uma obra de engenharia. É uma coisa quase que artística, né? Que você tem que interpretar e pensar o que os outros estão pensando. Não interessa só o que você acha, interessa o que os outros acham para você tomar a decisão e se posicionar. Então, eu acho que tem esse contraste também, que no passado era mais simples. Há 30 anos atrás, eu chegava no escritório, lia a Gazeta Mercantil e estava resolvido. Né? Então, nisso que eu acho que mudou. Legal. Ô, Rogério e Márcio, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. A personalidade dos dois é diferente. E a personalidade de vocês claramente influenciou a forma que vocês montaram os seus próprios negócios. E são negócios que estruturalmente são bem diferentes. Então, eu queria entender assim, o que na personalidade de vocês influenciou na forma que você construiu o seu negócio, a sua partnership, a sua sociedade, a sua empresa, o seu sonho grande. Talvez Márcio comece. Eu acho que cada gestor faz o que faz por causa dos vários anos de carreira. Eu estava outro dia com um gestor de ações, ele teve azar, entre aspas, de operações com o mercado menos líquido e, consequentemente, ele pode fazer menos volume. Eu tive a sorte de crescer, entre aspas, num negócio de macro, que, por definição, é um negócio de maior volume. Né? E foi um pouco sorte e azar mesmo. Né? Isso foi o acaso da vida que levou a gente para trilhar um determinado caminho. Depois não dá para mudar. A pior coisa é o contrário. Você ganhou dinheiro 20 anos fazendo de uma determinada maneira, tentar fazer diferente é um risco, porque você não sabe como teria sido os 20 anos anteriores se você tivesse operado de maneira diferente. Você sabe a maneira corrente. Então, o que eu sempre tento fazer é manter a maneira que eu fiz ao longo de todos os anos. Por sorte, né? A gente faz um negócio de mercados líquidos, a gente faz um negócio global. Para você ter uma ideia, 3/4, 75% de todos os retornos do fundo da Adam são fora do Brasil. A gente, na verdade, é pequeno em Brasil, né? E um negócio de longo prazo. Isso é outra coisa muito importante. Se o cara opera ativos ilíquidos e faz day trade, aí o volume que ele pode administrar é mínimo, né? Mas se ele faz ativos muito líquidos e olhando um horizonte mais longo, obviamente isso permite um volume maior. E mais do que um volume maior, o horizonte mais longo permite
que você olhe para teses estruturais, né? E aí, o que a gente tenta fazer é ser capaz de mensurar o nível de ruído que você pode ter no meio do caminho para as teses estruturais se materializarem. Então, como a gente precisa de um livro equilibrado para poder sobreviver, a maneira que foi estruturada foi a maneira que eu aprendi ao longo desses últimos 20 anos. Vamos tentar olhar o risco de uma maneira consolidada e tentar pegar posições que sejam equilibradas uma com as outras. Então, eu tenho mais dificuldade de delegar um monte de risco para um monte de caixinhas, por isso. E eu sei que isso é o padrão em vários lugares. Porque eu preciso de um portfólio equilibrado como um todo. E eu não consigo... se eu começo a delegar, eu começo a perder um pouco esse controle. Mas não tem uma receita ideal, e mais do que isso, não é essa a receita. Eu vou colocar de forma diferente. A receita não é a maneira de estruturar. Tem alguns... Eu encontro o pessoal do mercado de asset management, o cara tem um projeto de criar uma área de multimercado. Eu falo, pô, parabéns. Né? Ele começa... O negócio vem das pessoas. Ele não vem de um business plan. O business plan vem depois das pessoas, não antes, para o negócio que a gente faz. Então, é estruturado dessa maneira porque essa é a maneira com que eu estou acostumado a funcionar. Eu imagino que seja verdade para os outros gestores, que é a maneira que eles ganharam dinheiro a vida inteira. Então... Legal. Rogério. Bom, eu assim, concordo totalmente com o Márcio, né? Eu acho que não existe fórmula mágica assim, para o seu negócio. No final, você faz o seu negócio como você acredita que ele vai ter o maior sucesso possível, né? Então, eu trabalhei em banco praticamente a minha vida inteira, então eu estruturei o meu negócio parecido com o que eu tinha, que eu achava que tinha dado sucesso. Então, eu brinco com o Márcio assim, e não me leva mal, Márcio. Eu não nasci com a inteligência do Márcio, eu não consigo, eu preciso ter mais gente comigo para dividir, porque assim, eu não consigo olhar tudo. O André também comentou das 400 páginas, eu acho até que eu me arrisco a dizer que eu leio mais do que 400 páginas por dia e provavelmente eu não aproveito nem 1% do que eu leio, porque infelizmente o que a gente lê é uma leitura que é feita para venda, né? Então, aquelas pessoas que estão escrevendo a maior parte dos textos diariamente é para atender o que o cliente quer escutar e não o que vai acontecer. Posso te interromper? Claro. Posso te interromper um minuto? Outro dia eu li um artigo seu, que eu achei sensacional. Você é o único cara que lê a Playboy com 14 anos de idade. Enquanto você procura, eu concluo. Que é o que eu entendo como a indústria de entretenimento. Essa indústria do sell-side, para nós gestores, para vocês eu acho super importante, mas para nós... Eu acho a indústria de entretenimento. O cara está escrevendo lá o que ele está vendo lá para vender corretagem, FII naquele dia. Mas por que para eles é importante, eu já entendi. Não, é importante porque no final, se todos acreditarem naquilo, o mercado vai andar naquela direção. Mas não necessariamente é o que a gente acredita. Mas o que você... Não, eu ia fazer uma brincadeira contigo, que você diz que você toma a sua decisão de se tornar um gestor lendo a Playboy. E eu fiz os cálculos, você devia ter mais ou menos uns 14 ou 15 anos de idade. Então, assim, o cara realmente lê tudo, né? Inclusive, leu a matéria da revista Playboy com 14 anos de idade. Na realidade, eu não tenho nem certeza se foi uma Playboy. Eu falo Playboy porque é mais conhecida. E aí, para não ter dúvida, eu falo, não, essa aí, se foi ele, ela, Huster. Já não me lembro mais qual era. Então... Mas eu acho assim que... eu acho que esse modelo, quando você tem a gestão diversificada, seja por ativo líquido, como o Márcio tem, mas também as cabeças diversificadas, ela é importante porque às vezes, assim, coisas acontecem, né? Por exemplo, você tem um problema de saúde, você tem um problema na família, ou está acontecendo alguma coisa que você precisa se ausentar, você precisa ter a equipe lá pronta para seguir o negócio, independente se você está lá ou não.
Então, eu acho o seguinte, eu sou importante no meu negócio, porque no final, na SPX, eu tenho 2 chapéus, né? Eu tenho um chapéu de empresário, mas eu tenho um chapéu de gestor. E a minha função na SPX é cuidar da parte de renda fixa. Então, na parte de renda fixa, é a minha decisão e aquilo que vai acontecer. É óbvio que eu debato com meus sócios, mas não existe vácuo de decisão na posição que é tomada na taxa de juros globais na SPX. Quem toma sou eu, a responsabilidade é minha, independente do que meus sócios achem. Há debate, mas a decisão é minha. Assim como no câmbio é o Bruno, assim como nas ações é o Léo, assim como em commodities é o Ilan, como em crédito é o Beni. Ou seja, é diversificado em cabeças e em estratégias. O fato de a gente trabalhar, eu trabalho com essa turma aí há mais de 20 anos, né? Então, há uma certa característica das pessoas pensarem de maneira semelhante, mas não obrigatoriamente. Então, assim, eu acho que esse modelo para nós funciona muito bem, mas é o que o Márcio falou, eu respeito muito o modelo dele e do André e de outros, porque funcionam. No final, é só ver, está lá, sai todo dia. Então, eu acho que não existe essa história de modelo correto. É o modelo que você sente que é o mais correto para você, aliado à sua cultura, e até hoje tem se provado correto. Que bom. Isso, possivelmente, se eu colocar um na estrutura errada do outro, também para de funcionar. Ainda que tenha... Cada um foi criado de uma determinada maneira. Então... Perfeito. Recentemente, o André e o Rogério se encontraram numa discussão, num evento, numa outra instituição um pouco menor do que esse. Do qual o nome a gente não pode falar. E teve uma pergunta do Rogério para o André que repercutiu. Eu queria aproveitar que agora a gente está na frente de um público maior. Eu ia te pedir o favor que você refizesse essa pergunta para o André, porque eu acho que vale a pena. Olha, a pergunta é fraca, mas a resposta é muito boa. Então, eu sugiro que vocês prestem atenção. Eu perguntei para o André o seguinte, que eu sou quase o que o Jorge Paulo falou ali, um dinossauro apavorado no mercado hoje em dia, com essa mudança de new normal, né, que é juros negativos, quantitative easing, e agora uma exploração sobre novas formas de estimular as economias com o tal do MMT. E eu perguntei para o André como é que ele, como gestor, ele encara esse new normal, porque eu tenho muita dificuldade. A primeira vez que eu vi na tela juros negativos na Suíça, eu tirei foto da tela para ficar para a posteridade. Falei, eu vi juros negativos. Hoje em dia eu tenho que tirar foto todo dia, né? Assim, de todos os lugares. Tem que tirar foto juro positivo, né? Eu tenho que tirar foto juro positivo, que talvez eu nunca mais veja, né? Então eu perguntei para o André, como é que você vê esse cenário desse new normal, desse novo capitalismo, dessa nova maneira de fazer política monetária? E como é que isso te afeta no seu dia a dia de investimentos? Bem, essa semana você mencionou, foi nomeada a nova presidente do Banco Central Europeu, que é a Christine Lagarde. Quando eu vi isso, eu fiquei muito preocupado. Por quê? Porque já é a segunda pessoa que é nomeada para um banco central importante que não é economista e sim advogado. O Powell, que é o chairman do Fed, é advogado e a Christine Lagarde é advogada. Então a conclusão que eu cheguei é que os bancos centrais estão se afastando devagarzinho da meta de inflação e estão buscando a forma de liquefazer as dívidas impagáveis que existem no mundo. Então, colocando uma pessoa com esse viés político e que sempre deu moleza para todo mundo que era cliente do FMI, me dá a impressão de que está em marcha justamente essa mudança dramática no comportamento dos bancos centrais e, consequentemente, a diminuição da independência deles. Os bancos centrais estão cada vez menos independentes. Você vê o próprio Trump, quando ataca o Fed,
ele, de uma certa forma, mesmo que o Powell diga que não está sendo influenciado, ele está sendo influenciado sim, e, na verdade, os bancos centrais, desde que eles foram criados, só correram atrás do mercado, que o mercado sempre correu na frente deles. Você vê, hoje em dia, o mercado correu na frente e estava certo, né? O Banco Central estava errado, e eles sempre criaram inflação. Então, na verdade, para mim, o Milton Friedman disse, bota no piloto automático que vai ser melhor, e talvez ele tivesse razão. Claro que o mundo mudou muito desde que ele falou isso há 50 anos atrás. Mas a minha grande preocupação hoje, com esses juros negativos, eu fico pensando assim, pô, um alemão, um sujeito conservador, ele vai aplicar num título público alemão de 10 anos, está rendendo menos 0,40 ao ano nominal. Significa que, em termos reais, está rendendo menos 2% ao ano. É uma forma extremamente indolor de você expropriar o patrimônio dele, porque daqui a 10 anos ele vai ter menos de 22% do seu patrimônio. Quer dizer, em vez de ter 100% do seu dinheiro, tem 78%. E você não sabe se a inflação está sendo medida corretamente. A inflação dele pode ser maior do que a inflação que é medida para todo mundo. Então, ele devagarzinho, o trabalho que ele teve, ganhou aquele dinheiro com suor e muito esforço, devagarzinho os governos estão tomando esse dinheiro dele. Então, eu dei um passo atrás e pensei assim, mas por que está acontecendo isso? Isso está acontecendo porque você, infelizmente, é um dos males que foi causado pela evolução da democracia universal. O que aconteceu? Na Grécia Antiga, quem tomava a decisão eram os donos de terra e os sábios, os anciões, não? Os anciãos. Então, eles que eram os caras que tomavam as decisões naqueles congressos que eles faziam. Hoje em dia, com o aumento de liberdades e aumento da universalização da democracia, todo mundo vota, o analfabeto vota, todo mundo foi colocado nessa situação. Então, na hora que você tem a democracia universal, você tem os políticos, que são os eleitos pelo povo. E os políticos são pessoas que fazem promessas. E as promessas vão custar dinheiro. Então, se esse dinheiro vai ser obtido como? Vai ser obtido através de tributos ou de endividamento. Então, hoje nós chegamos no mundo, não é só no Brasil não, no mundo nós chegamos num ponto onde as dívidas são enormes, a tributação já é extorsiva, ela faz com que as pessoas tenham menos incentivos a empreender, porque é imposto tudo que é lado, e você tem ainda promessas não financeiras que foram feitas em todos os países do mundo, inclusive nós agora estamos discutindo sobre o assunto dessas promessas impagáveis, que é a Previdência. Nos Estados Unidos, eles têm um problema seríssimo de Previdência, que é o valor presente das dívidas que foram não financeiras, do Medicare, Medicaid e Social Security, é 5 vezes o patrimônio. É uma coisa impensável, né? Então, isso aí vai ser resolvido ou com a inadimplência das promessas ou com a transferência dos capitais de quem tem para quem não tem. Então, de uma certa forma, isso se torna uma morte lenta do capitalismo. Por quê? Você está inibindo a livre iniciativa e você está criando uma situação onde, por exemplo, eu e todos vocês que estão aí pensando nos seus filhos, seus netos, dizem assim, bom, para a gente está bom, mas para os nossos netos vai ficar muito ruim. Por quê? Porque eles vão ter um universo de possibilidades bem diferente das nossas e talvez não sejam melhores. Então, essa é a minha grande preocupação, porque eu vejo que essas políticas todas de juros negativos, QE, primeiro que elas distorcem nossa forma de trabalhar. Eu, por exemplo, às vezes fico pasmo quando eu vejo certas coisas acontecerem e eu não consigo entender como é que esse negócio funciona. É porque a gente é que nem vê a criança crescer. Quando você vê teu filho crescendo, você não nota no dia a dia. Quando você vê, depois de 3 anos que ele está estudando nos Estados Unidos, se ele não aparecer, como ele mudou. Nós também estamos devagarzinho sendo anestesiados e devagarzinho estamos entrando na mesma toada e como nós somos adaptativos, nós nos adaptamos às circunstâncias, vamos operando, juros zero, legal, vamos ver se fica mais negativo, a gente ganha, compra, sorteia, alguma coisa. Então, eu estou muito preocupado com isso e, na verdade,
Eu estou muito preocupado mesmo quando vai ter a próxima recessão global. A expansão americana, que até esse momento é a mais longa dos últimos 150 anos, 121 meses de expansão. A última tinha sido 120. Então, nós estamos mais próximos de uma recessão do que mais longe, né? Eu não sei dizer quando é que vai ser, eu sei que não estamos no começo de uma expansão. Então, a pleno emprego nos Estados Unidos, quase a pleno emprego dentro das possibilidades da Europa. Então, eu fico pensando o que vai ser inventado quando realmente nós tivermos uma recessão, porque o objetivo dos bancos centrais é impedir à força que você tenha um ajuste nas economias. E isso é péssimo, porque com juro negativo você mantém vivas empresas que deveriam ter desaparecido. Para vocês terem uma ideia, no índice de pequenas e médias empresas, o Russell nos Estados Unidos, 36% das empresas não dão lucro. E o índice está na lua, entendeu? Então, essas distorções fazem com que na gestão, todos nós aqui temos que nos adaptar de uma forma assim dramática e mudar. É como se a gente tivesse passado da barreira do som, os controles funcionam ao contrário, entendeu? Então, basicamente, é esse o sentimento, e no dia a dia nós temos que pensar quais são as consequências disso e como é que nós vamos defender nossos clientes. Que isso, em última palavra, é o que interessa. Como é que a gente vai ganhar dinheiro e ainda evitar os prejuízos que certamente advirão para uma grande proporção dos investidores. André, se você me permite, você pode repetir a frase que eu... Qual a frase? Que o Soros falou para você sobre a próxima crise, quando ela chegar, ganhe o máximo possível agora, para quando você for perder, sobre algum. Não, só um parênteses, né, nisso que o André falou, é o seguinte, que tem a ver com aquela parte de tecnologia que eu tinha falado antes. A parte perversa da democracia, que está ficando cada vez mais forte, também é consequência desse negócio da união da internet com o smartphone. Porque a mídia social está tendo um impacto enorme na maneira com que a gente hoje forma opinião. Então, a experiência mais moderna da democracia aparece depois da Inglaterra, que era para coibir os gastos do rei, né? Os nobres que pagavam impostos queriam coibir os gastos do rei, então quando o rei queria gastar, tinha que ser aprovado. Durante muito tempo, seja através da comunicação do governo, seja através da mídia tradicional, a gente conseguiu mais ou menos controlar, né, o impulso que deveria ser um impulso populista natural, porque o discurso populista é fácil das pessoas acreditarem. Ainda que ele seja ruim do ponto de vista econômico, é um discurso fácil. É uma surpresa o tempo que demorou para os discursos populistas vingarem. Eu acho que demorou porque o discurso era mais doutrinado. E agora que a opinião está sendo formada pelas mídias sociais, esse risco aumentou muito. Então, o risco da democracia direta, que é quase, para mim, inevitável que leve a políticas mais populistas, aumentou barbaramente com o avanço tecnológico. Rogério, palavras finais? Não, normalmente eu tenho vindo ao Brasil nos últimos, desde 2013, sempre com uma visão bastante negativa da economia brasileira. Então, eu queria deixar hoje uma mensagem positiva. Acho que após muitos erros de política econômica, eu acho que finalmente a gente tem hoje uma consciência, seja na sociedade, seja no Ministério da Economia, com ideias que eu acho que podem ser transformadoras para a economia brasileira no médio e longo prazo. Então, eu acho que essa agenda ela começa a tomar forma já a partir da semana, com a votação em plenário da reforma da Previdência, que vai afastar o risco maior, né, que é o risco de insolvência. E a gente vai começar, rezo eu, a caminhar numa agenda microeconômica, né, da reforma do Estado, de privatizações, de foco na melhoria do doing business no Brasil, que eu acho que é o que vai fazer diferença no médio e longo prazo. Acho que realmente a gente vai conviver muito tempo com juros muito baixos, que vai fazer com que os ativos performem de maneira bastante positiva. Por outro lado, um olho no setor externo que, para mim, está doente.
Acho que essa desaceleração global, ela veio para ficar e ela está num trend de desaceleração importante. É bom ficar de olho, porque nós que somos o rabo não conseguimos abanar o cachorro é que abana o rabo. E se vier um negócio mais potente lá de fora, que tem muita chance, eu acho que a gente vai ser impactado. Então, vamos viver um dia de cada vez, mas é necessário que a gente avance nessa agenda interna e que o Brasil possa avançar mais. Então, desde já, eu agradeço o convite, muito obrigado, e principalmente a vocês todos. Obrigado. Obrigado aos três tenores cariocas, André, Márcio e Rogério, obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Muito obrigado.